está escrito na lei, que é a lei, que sempre que o teu empregado trouxer prejuízo para a tua empresa, você sim poderá fazer o desconto do prejuízo. Mas o empresário muitas vezes só lê essa parte, não lê o restante, não lê o restante, porque lá está escrito, vírgula, desde que tenha existido dolo, ou seja, a intenção de dar o prejuízo. E você já sabe que na justiça trabalhista, quem é que tem que apresentar as provas? É você ou é o empregado? É você, dono de empresa. E aí, para que você providencie esse desconto, você tem que provar de que existiu a intenção de dar o prejuízo. Caso contrário, você vai fazer o desconto, e se isso chegar aí para a justiça, a pessoa vai lá e fala para o juiz: não, não, seu juiz, foi um acidente. E adivinha quem é que vai ganhar? Ele. Então, você tem que ter tudo muito, muito bem documentado para que você possa provar que houve sim a intenção de provocar, de fazer esse acidente, de que foi realmente algo doloso. E eu garanto para vocês, existem empregados da conspiração zumbi que chegam a fazer isso. Sim, existe. E existem pessoas que às vezes foram contratadas erroneamente para o cargo ou que elas não estão muito dispostas a trabalhar naquele dia e que também fazem isso. Ou existem pessoas que estão querendo sair, e eu tenho um caso deste na empresa, e o empresário ficou muito, muito, muito bravo. Por quê? Era um motorista, e o motorista é de van, querendo sair, fazer acordo, e vocês já sabem que acordo é o quê? Proibido por lei. Acordo é proibido por lei. Aquele acordo que as pessoas querem fazer, que ficam em casa recebendo seguro-desemprego, ele é proibido por lei. É formação de quadrilha aí para lesar os cofres públicos. Então, esse motorista querendo sair de qualquer jeito, querendo ser mandado embora, ele fundiu o motor da van. Simples assim. E ficou uma grana, né, para refazer o motor. E o dono da empresa, muito, muito bravo, muito nervoso, eu vou descontar dele. Ele deixou a van sem água, sem óleo. Só que aí qual é o problema? O doutor Marcelo ainda falou: onde é que está escrito que além de dirigir, ele tem que ver água e óleo? Não, mas não precisa saber, isso é óbvio, ele é motorista. Ele é motorista profissional. Qualquer motorista sabe que tem que colocar água e óleo. Onde é que está escrito? Não está escrito. Onde é que tem o checklist? Não tem o checklist. Não tem. Aí não funciona, gente. Aí não funciona. E aí ele não consegue fazer o desconto porque ele não tem provas de que colocar água e óleo no motor da van era atribuição deste motorista. E ele ficou com prejuízo. E isto é mais comum do que você imagina. E eu te falo, não são eles fazem, eles deixaram de colocar água e óleo. É você, dono de empresa, que permite que isso aconteça na tua empresa o tempo todo. É você que está lá permitindo, gente. Não faça isso com a tua empresa. Você precisa documentar. Se quando esse motorista foi contratado, ele tivesse escrito que ele era motorista, que ele era responsável por fazer carga e descarga, por exemplo, não era esse o caso, mas talvez seja o seu, que ele era responsável, né, por checar a manutenção, né? Se quando ele foi contratado, ele tivesse uma descrição de atividades, antes de sair, checar água e óleo, olha só. O que mais ele tem que checar? As condições gerais, se tem combustível, se não tem combustível. Carmen, é óbvio que ele é motorista, ele tem que checar. Tem que estar escrito, gente. Tem que estar escrito. Tem que estar escrito que é responsabilidade dele dirigir dentro da lei. Carmen, é óbvio. Não, tem que estar escrito. Tem que estar escrito que se por um acaso ele leva uma multa, alguma coisa assim acontece com ele, que é ele quem vai ser responsabilizado. Que se ele bate o carro, porque pense bem, o motorista bate o carro no espelhozinho de uma Mercedes, lá se foi o salário dele. Lá se foi o salário dele
no espelhozinho da Mercedes. Então tem que estar escrito. Faz um checklist, né? E aí tem que ser acompanhado. Não aconteceu nada com o motor da van, mas observa que ele deixou de colocar água e óleo. Simplesmente vai receber uma advertência. Ou talvez algo grave, como não colocar água e óleo, ou não colocar o combustível, que era obrigação dele, uma suspensão. Não existe aquele mito de advertência verbal, advertência por escrito, suspensão de um dia, suspensão de 2 dias, e eu faço uma justa causa com segurança. Não existe esse mito, não é disso que se trata. À medida que o teu empregado faz algo que tenha muita gravidade, por exemplo, deixar de colocar o combustível, deixar de colocar água, óleo, que vai contra a própria segurança dele, verificar prazo de pastilha, coisas assim, sabe? Que a gente sabe que vai contra a segurança dele. Isso é grave? Eu já colocaria uma suspensão. Então, você tem o contrato, você tem a descrição das atividades, você tem um termo de responsabilidade, você pode ter um checklist de todo dia quando ele sai da van, para verificar mesmo se a tal da van tem algum amassado, não tem amassado, se ela está limpa, né? Tudo isso. Verificou, assinou o checklist do jeito que ele pegou a van, é o jeito que ele vai entregar. Com certeza, né? Quando você já tem aí também uma suspensão, uma advertência, quando ele volta a acontecer, você consegue fazer o desconto dele.